Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos, olá a todas, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, seu canal de comunicação entre o Sindiforte e os fortalezenses. O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza é a mais representativa entidade de defesa dos interesses dos servidores públicos aqui de Fortaleza e traz para vocês a visão da classe trabalhadora em formato de podcast. Por trás das câmeras para levar vocês a imagem e som de alta qualidade, agradecemos ao Silvio Mota e ao César Mota, porque eles fazem a captação de som e imagem de altíssima qualidade. Também conosco no Making Off, Júlio Quintana, da House 1240, mostra os bastidores, e aqueles videozinhos para chamar vocês para assistirem a gente. Hoje o tema será a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras e os movimentos sociais referentes às manifestações do Dia Internacional das Mulheres. E para esse tema, vamos contar com a diretora de mulheres do Sindiforte, a nossa querida Franciane Lima. Muito obrigado, Fran, por você estar aqui e retornar ao Sindi Mais Diálogo. Sempre é um prazer estar aqui, Márcio, junto com os servidores do município de Fortaleza e melhor ainda divulgar um momento tão especial, né, que é um momento de luta, para poder a gente convidar as servidoras e os servidores para o ato. Obrigado. Também, na nossa roda de conversa, teremos o prazer de receber a secretária-geral do Sindicato dos Bancários do Ceará, Elvira Madeira, ela que está aqui no Sindi Mais Forte, também como representante do Comitê de Mulheres Bancárias Ana Dantas. Bem-vinda, Elvira. Obrigada. Obrigado por nos ajudar a compor essa mesa tão representativa deste importante dia de luta pela igualdade de gênero. Obrigado, Márcio. Agradecer aí a todo mundo aqui do Sindi Mais Forte, é um convite muito especial, principalmente para falar desse tema, né, que é tão relevante hoje, fazer esse convite, mas também trazer esse debate que é tão precioso. Muito feliz pelo convite. Convido a todas e todos a seguir o canal do Sindiforte no YouTube. Ative os sininhos e receba os avisos de novas publicações, além de acompanhar o nosso site do Sindiforte. Além disso, estaremos no Spotify como opção para você ver e ouvir nosso episódio número 36. Vem com a gente para um novo episódio a partir de agora. Eu e o jornalista Haroldo Barbosa produzimos o Sindi Mais Forte. É hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um panorama geral para depois a gente aprofundar ouvindo aqui as nossas facilitadoras, né? Facilitadoras de entrar nesse tema tão relevante para a sociedade que é a igualdade de gênero e a necessidade de a gente ter não um 8 de março, né? Mas um ano inteiro a favor de uma luta tão premente para melhorar a qualidade da nossa sociedade. O Dia Internacional das Mulheres, em 8 de março de 2026, vai ser um domingo e focará intensamente em ação, justiça e igualdade. Globalmente, a ONU destacará direitos, justiça, ação para todas as mulheres e meninas. No Brasil, a data será um marco de resistência, com manifestações contra a violência e pela valorização profissional, além de debates sobre o ano eleitoral e a Copa América Feminina. Destaques para o Dia Mundial da Mulher em 2026, né?
Como tema global, a gente tem, né, como base, né, lançado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o foco principal é a justiça igualitária e a eliminação de barreiras legais e estruturais, alinhando a 70ª sessão da Comissão sobre a Situação das Mulheres. A ação Give to Gain, que é uma campanha internacional incentivando a generosidade, a colaboração para fortalecer a igualdade de gênero. No Brasil, luta e resistência, né? Movimentos como a Marcha Mundial das Mulheres organizarão atos no Brasil, focando no trabalho decente, na dignidade, na segurança e enfrentamento à violência. Empresas e sociedade também prometem fazer ações corporativas, buscando, além de homenagens, né, que sempre confundem as coisas, né, mas promovendo debates, mesas redondas com mulheres e ações de inclusão. E a ciência e a educação trazem para a gente, né, por meio de instituições como, por exemplo, a Fiocruz, que é uma instituição de caráter nacional aqui do Brasil, o planejamento de atividades focadas na equidade de gênero e o papel de mulheres na ciência, inclusive em territórios vulneráveis. Fran, então, para esse 8 de março, né, a gente vai ter exatamente o quê? E sem desculpas, né, de dizer que é um dia que não pode, porque é um dia de domingo. Todo mundo pode, né, teoricamente. Menos o pessoal da escala 6x1, né? Márcio, e é um dos motivos que a gente vai para a rua nesse domingo, pelo fim da escala 6x1, porque as mulheres sofrem mais com essa escala, né, que é mais desumana mesmo, que aí carrega a 3ª jornada, 4ª jornada de trabalho, né, onde as mulheres se desmancham aí em 4 para poder estar no trabalho, estar com a família, estar muitas vezes estudando para melhores condições de trabalho também, né? Então é por isso que nós vamos às ruas no domingo, vai ser um domingo de tarde, na praia, na Barra do Ceará, onde vai ser uma caminhada curta, mas com muita alegria, porque as mulheres vão vir vibrantes, com garra, com força, para esse 8 de março, para ser um 8 de março de pedido mesmo pela vida das mulheres. Em 2025, a gente teve um aumento significativo pelo feminicídio, né? Isso foi notório em todos as redes, jornais e revistas, e o que foi possível. A gente só abre a TV para ouvir que mais uma mulher morreu pelo feminicídio, né? Então, esse é o nosso mote, pela vida das mulheres e pelo fim das violências, né? Contra o fim da escala 6x1, pela soberania, contra o imperialismo, né? E é isso que a gente vai fazer no 8 de março, na Barra do Ceará, o ponto de concentração às 14 horas, no projeto 4 Varas, que é o nosso ponto de referência, mais ou menos na altura do número 44. Vamos fazer uma caminhada curta até o Marco Zero, que é na mesma rua, na mesma avenida, Roberto Salles, mais um pontinho número 700, né, que é o mais conhecido como Culinária Cearense, o nosso ponto de referência. E lá vai ter um ato show, com muita música, muita mulherada cantando, e os homens também estão sendo convidados para estar no nosso ato e saber por que as mulheres merecem todos os dias aquele cabelo, aquela flor, o chocolate, mas no dia 8 de março a gente vai estar nas ruas pedindo pela vida das mulheres. Fran, você nos traz aqui, nos remete, né, a essa necessidade de ter uma igualdade, né, entre as pessoas, independente do gênero que ela é. E eu queria trazer aqui a Elvira, né, para falar e tentar aprofundar essa análise, né, a partir dessa questão da violência, né, que infelizmente em 2025 parece que espocou alguma coisa exagerada, né, entre os homens, e a violência parece que recrudesceu mais, né, Elvira? E eu queria muito ouvir você a partir do seu ponto de vista.
como dirigente sindical, como integrante do comitê, mas também a partir da sua formação, né? Você como uma pesquisadora, uma psicóloga que está aí também se especializando, né? Aprofundando o seu conhecimento para tentar trazer formas de a gente entender, né? Por que essa violência recrudesce tanto como aconteceu em 2025. Obrigado por você estar aqui conosco. Obrigada, Márcio. É interessante a gente fazer esse link, né, e pensar assim, eu sou bancária, né, dirigente de sindicatos bancários, e como o Márcio falou, tenho muita honra de fazer parte de um comitê de mulheres que organiza a luta, que é o Comitê Ana Dantas, nos sindicatos bancários, mas eu também sou psicóloga clínica, mestranda, e sou uma estudiosa das questões de gênero que afetam diretamente o adoecimento psíquico de mulheres, né? Isso é uma coisa interessante para a gente entender, que essa diferença de gênero, ela acontece inclusive no processo de adoecimento. Então, a partir do que você perguntou, né, a gente tem, que a companheira Fran falou, a gente tem no ano de 2025 dados assustadores de aumento da incidência de violência contra as mulheres. E a gente está falando, vamos aqui posicionar, nós estamos hoje, aqui gravando esse podcast em 2026, nós temos diversos avanços de compreensão do direito das mulheres, mas nós estamos falando de uma luta que é cada dia mais contemporânea, atual. Embora a gente esteja discutindo questões extremamente mais avançadas, como por exemplo o fim da escala 6x1, onde a gente vai discutir o direito dos trabalhadores de ter qualidade de vida, a gente também está pautando no nosso 8 de março, como a Fran colocou muito bem, o direito à vida, o direito à igualdade mais básica. Então, eu quero aproveitar para conectar com você que está aqui nos ouvindo, que está assistindo esse podcast, para fazer também uma reflexão a partir do que você vive na sua prática, né? Como é que você vê esse direito real de mulheres? Como é que você vê esse machismo que acontece dessas mulheres que ainda são extremamente sobrecarregadas, que ainda tem diversos papéis que ocupam ao mesmo tempo, porque a mulher é trabalhadora, mas ao mesmo tempo é a mãe que cuida, muitas vezes de forma sozinha, dos cuidados da casa com o marido, muitas vezes é responsável pelo cuidado dos pais, dos avós, porque é a mesma mulher que está sempre voltada ao cuidado do outro e nunca ao cuidado de si. Então a gente tem vários direitos básicos que a gente precisa se manter refletindo e principalmente dialogar umas com as outras, né? Um espaço como esse de podcast, onde a gente consegue falar com as servidoras, com as trabalhadoras das mais diversas categorias, é um espaço muito rico para a gente não só fazer esse convite, mas como a Fran colocou, né, Fran? Chamar as companheiras para vir para o 8 de março, explicando que essa é uma luta de agora. E quando a gente luta por isso, Fran, quando a gente convida cada mulher, cada colega e companheira nossa para o 8 de março, a gente está convidando essas mulheres a lutarem pelo nosso direito, mas também das nossas filhas, das nossas mães, das nossas irmãs, para que as próximas gerações não precisem ir para a rua para lutar pela vida. Possam ir para a rua para lutar, por exemplo, para ter uma carreira mais equitativa, possa ir para a rua para lutar por direitos mais avançados. Mas eu e você, a nossa geração ainda está lutando pela vida, que é uma coisa tão simples, tão básica. Então, eu acho que isso reforça, né, nosso convite para o 8 de março. E acho que ainda fica maior, Fran, ainda vou me arriscar e ir além. Eu vou dizer aqui para você, vamos juntas para o 8 de março, mas não vamos sozinha não, vamos cada uma levar a outra. Vamos fazer uma tarefa, cada uma leva uma amiga, um irmão, uma prima. Vamos chamar para ir em grupo, porque nós mulheres, quando estamos juntas, é diferente, viu? A gente tem muito mais força, né? A gente está participando de reuniões semanais, né? Todas as quartas-feiras, está tendo essas reuniões para estrutura mesmo. Vai ter ônibus saindo de muitos pontos da cidade. Já a gente coloca no Instagram do 8 de março, né? Tem lá um Instagramzinho, 8 de março, das mulheres. Vai ter lista de ônibus, então você que não sabe se vai ter um ônibus perto da sua casa ou não, entra lá no Instagram, que com certeza vai ter alguém que vai pro 8 de março e você vai junto. E juntar para a gente poder se reforçar, né? Acho que assim, para fechar as questões dos direitos das mulheres, né? Eu sei que é um espaço curto para a gente aprofundar, mas o convite que eu deixo é que a gente possa conversar sobre isso.
ter mais espaço sobre isso. Você pode chegar para sua vizinha, para sua amiga, para sua prima e dizer, olha, você acha que é justa a forma como as mulheres são tratadas, né? Você acha que é justa a forma como a violência contra as mulheres tem aumentado? Você percebeu essa informação ou essa sobre o feminicídio? Para pouco a pouco a gente ir fomentando, aumentando essa grande onda de informação e de conhecimento, né, Márcio? Sobre os nossos direitos. Eu acho que é fundamental, né? É um convite que a Elvira, que a Fran estão fazendo para a gente poder transformar esse 8 de março, de repente, num novo episódio, né, de incentivo à vida e à igualdade de gênero. Mas eu queria fazer aqui uma provocação para vocês duas em relação ao seguinte: a gente tem uma posição enquanto sociedade que ainda nos remete ao patriarcado, né? Ainda nos remete, por exemplo, à nossa formação escravocrata, né? E eu queria saber como é que isso pode entrelaçar com informação para a formação de uma nova cultura, né? Inclusive, o quão importante é a participação dos homens, né, nesse momento. Eu queria só fazer um adendo aqui. Sempre que eu escuto esse conceito do patriarcado, eu gosto, mesmo para as mulheres que já sabem o que é esse conceito, eu gosto de reforçar. Porque é uma palavra muito impactante, é um conceito muito impactante de patriarcado, mas eu penso que a gente precisa estar o tempo todo aqui batendo na definição. Porque se tiver alguma mulher entre nós que não saiba, é preciso entender. O que é o patriarcado? É uma lógica, um conceito, né, de pessoas que estudaram a nossa sociedade, entenderam que a nossa sociedade ela tem uma lógica. A lógica da sociedade ela é baseada numa hierarquia, onde os homens são superiores às mulheres, eles têm um maior poder, ele tem um controle. Se a gente lembrar da nossa história aqui recente, a gente vai lembrar que, por exemplo, até um dia desse, as mulheres não votavam. É aí que começa, inclusive, a história da luta das mulheres, com as famosas sufragistas, que eram mulheres que lutavam pelo direito de votar, que é uma coisinha bem pequenininha. Só reforçando, né, como isso é recente, somente no final do século XIX, ou seja, não faz nem 200 anos. É de agora, Márcio. A gente tem horas que a gente fala, um dia desse, as mulheres tiveram direito ao voto, e as mulheres tiveram direito, por exemplo, a desanexar o seu CPF. Vocês se sabiam, você ouvinte, né? Eu tenho certeza que tiver uma avó, mas não precisa ir longe não, viu? Não precisa ser bisavó não, uma avó. Você consegue lembrar de um período em que as mulheres precisavam de autorização para abrir conta no banco. Sou bancária, hein? Abrir conta no banco. Então essa lógica... E para trabalhar. E para trabalhar. Você diz assim, Elvira, mas isso é antigo. Não é. Isso é recente, é uma história recente. Então a gente vê as novas gerações muito lutando por esse empoderamento, mas essa lógica, gente, ainda é vigente. É isso que faz um homem sentir que tem o direito de assassinar uma mulher, porque essa mulher escolheu acabar essa relação. Porque essa mulher sofreu nessa relação, muitas vezes violência física, além da psicológica, da patrimonial. Ela sofreu e decidiu colocar um basta. Mas qual é a lógica que está por trás? É isso que explica o patriarcado. Mulheres que nunca ouviram essa palavra. Explica uma lógica de que eu, como seu marido ou como seu ex-marido, sou o seu dono. E se você não ficou comigo, não vai ficar com mais ninguém. Quantas mulheres que nos ouvem já sentiram medo de acabar uma relação violenta por essa lógica? Por medo de que o homem faça algo contra você. E vem dessa base. Então, só dizer que esse conceito, eu estou dizendo isso, eu estava escrevendo sobre um capítulo de dissertação ontem. Não foi ontem, foi ontem, como diz Matuto. E essa, infelizmente, eu estou falando de um conceito extremamente atual, gente. Então, o que nós mulheres estamos lutando é unicamente, olha que simples, para mostrar que não existe essa hierarquia. Não existe uma relação de poder, que homens e mulheres lutam de igual para igual e têm direito a ter os mesmos direitos, a escolher se quer ficar se relacionando ou não, a escolher se quer ter filhos ou não, a escolher se quer trabalhar em casa ou se quer trabalhar na rua. É só isso, não é? Entendam. Aí o Márcio até falou uma coisa legal, Frank, é assim, qual é o papel dos homens? Não é uma luta de mulheres superiores a homens, não, a gente está lutando para ficar igual.
do ladinho, ó, para ter direito à vida igual, ao trabalho igual, ao direito sobre escolher o que fazer da sua vida igual, é só isso. E não morrer, né? Parece muito, mas ao mesmo tempo é tão pouco, né, Fran? Quando você fala, né, que é uma luta que é da avó nossa, assim, tipo, é uma luta muito recente, lutar pela vida, né? E uma das falas das mulheres nessas conversas, né, foi assim, mas poxa vida, a gente avançou tanto nas leis, tem leis hoje, Maria da Penha e tal, não sei o quê. Por que as mulheres continuam morrendo, né? E esse toque do patriarcado, que é exatamente essa estrutura, né, de como o Brasil foi colonizado, né, veio desse período da escravatura, né, e tudo, como que isso está ainda tão intrínseco, tão forte, né, na nossa sociedade. Então a gente entende que tem o avanço das leis, mas é uma estrutura de uma sociedade que deve ser mudada. E só uma coisa, Fran, você falou uma coisa muito legal, assim, das leis, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a Lei Maria da Penha, que é uma lei maravilhosa, avançadíssima aqui do Brasil, todo, né? Que faz inveja ao mundo, porque nenhum país tem uma lei tão avançada quanto a nossa, mas tem uma coisa que me assusta, sabe, na Maria da Penha? O quão é recente. A companheira Maria da Penha está entre nós, é contemporânea nossa, viva, na luta. Ou seja, olha como é recente. A criadora da lei, a mulher que precisou sofrer na carne, algo tão difícil, que deu origem a uma lei tão avançada, está viva. É recentíssimo. E eu estou trazendo esse dado porque ele me choca. E eu estou convidando os nossas ouvintes a sentirem junto com a gente, né? E se mobilizarem mais ainda para ir para 8 de março. E nas nossas reuniões, né, que tem vários movimentos sociais, várias centrais sindicais, vários sindicatos juntos, né? Grupo de mulheres de todas as formas reunidas está lá. E eu queria só destacar a Intersindical, né? Que tem a Nilza Pereira como secretária-geral política, né? A coordenadora geral da Intersindical. É uma central que acolhe movimentos sociais, associações. E nesse ano a gente vai ter também o encontro no dia 7 de março, na rede de catadores, onde a gente tem a Lena Mara, outra mulher à frente da rede estadual de catadores. Então é muito massa ver essas mulheres nesses espaços de poderes, né? E que venham outras mulheres, porque a gente quer passar mesmo, a gente quer que venham mais mulheres para esses lugares, né? E saber que esse encontro, o segundo encontro de mulheres da Intersindical Ceará, vai ser lá na rede de catadores no bairro João 23, na rua Rômulo Bezerra. Estão todas as mulheres convidadas da rede de catadores, todas as catadoras, porque a Intersindical tem essa diferença, né? É uma central trabalhadora, né, da classe trabalhadora, que também acolhe os trabalhadores não formais, né? Que horário vai ser, Fran? Vai ser pela manhã, às 9 horas. Muito no massa. Dia 7 de março. E então, dia 8, à tarde, na Barra do Ceará. Coisa boa. Dia 7 de março, lá no João 23, às 9 horas. E no dia 8 de março, na Barra do Ceará, às 14 horas. Pronto. Eu sei que a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas é muito importante também a gente lembrar que existem vontades, né, e obrigações que precisam partir de quem está no poder, né? E nesse sentido, a gente teve em 2023, sancionada pelo presidente Lula, a Lei 14.611, né, que estabelece a obrigatoriedade de igualdade salarial e critérios remuneratórios entre mulheres e homens que exercem a mesma função. A norma determina transparência salarial, fiscalização e multas para empresas que descumprem esse tipo de legislação que prega essa igualdade. E é bom a gente estar aqui com a Elvira, porque ela trabalha no setor onde esse tipo de situação, infelizmente, é corriqueira. E aí, assim, pontos chaves, né, dessa política de igualdade de gênero no governo Lula entre 2023 e 2026 são
a igualdade salarial, o selo Cidade Mulher, né, criado em 2025, que reconhece municípios que se destacam em políticas de igualdade de gênero, combate à discriminação e empoderamento feminino, combate à violência, né, violência psicológica através da inteligência artificial, o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, lançado já em 2026 como prioridade e focando na proteção de vítimas, proteção à dignidade sexual, né, Lei 15.280 de 2025, que aprimorou a legislação para aumentar a proteção de vítimas e o controle de investigados condenados por crimes sexuais, além de direitos no esporte, né, alterações no Bolsa Atleta, que garantem a manutenção do benefício para esportistas grávidas ou em licença maternidade. Essas ações, Elvira, a partir lá do começo, né? Quando você prega a igualdade salarial quando a gente está cumprindo determinadas funções. A gente já vê isso, por exemplo, no setor do ramo financeiro, ou isso ainda é algo que a gente precisa almejar enquanto sociedade, enquanto classe trabalhadora organizada? Márcio, é com muito pesar, né, que eu digo que todas essas ações, elas são extremamente fundamentais, mas, por exemplo, no setor financeiro, que é o setor que eu atuo, a desigualdade de gênero ainda existe de forma muito clara, né? Claro, isso é colocado de maneira velada, né? Você tem muito mais direitos para os homens, você tem muito menos discriminações, muito mais condições, inclusive, de aumentar essa remuneração para os homens, mas isso acontece, sim, de forma clara no setor bancário. Mas eu queria só fazer um link disso que você falou. Você citou diversas ações do poder público, né, que a gente tem tido no governo Lula, que eu me arrisco a dizer que são fundamentais para essa luta das mulheres, e isso faz com que o Brasil, por incrível que pareça, né, seja ainda uma referência em muitos pontos em termos de políticas públicas. Quando a gente vai estudar de forma global o direito das mulheres e vai comparar os países, por mais que a gente tenha um cenário muito duro no Brasil, mas que isso também se reflete ao tamanho do nosso país, as proporções continentais, as diferenças culturais que a gente tem, mas nós ainda assim somos avançados, muito avançados, principalmente porque nós temos grandes blocos de governos de esquerda. E são desses grandes blocos, né? No governo Dilma a gente avançou com a Casa das Mulheres, com vários direitos. Então, muito do que a gente tem hoje foram avanços dos governos de esquerda, que são os governos que realmente olham e se preocupam com os direitos, né, de todos os campos. Mas esses campos, esses aspectos que você trouxe agora, que são muito recentes do governo Lula, inclusive o Pacto Nacional do Enfrentamento ao Feminicídio, que é fundamental para a nossa sobrevivência, eu quero linkar com um aspecto muito importante que tem a ver comigo e com a Fran, que são os movimentos sociais. Né? Dizer que, assim, todos esses movimentos do poder público, todas as leis, todas as campanhas, todos os projetos, eles só são possíveis e só são viabilizados com a pressão e a organização social. Então é aí que entram os sindicatos, né? Eu sou do Sindicato dos Bancários do Ceará, onde a gente tem um comitê, que é um comitê histórico chamado Ana Dantas, Comitê Ana Dantas, que homenageia em memória uma grande bancária, que é uma referência de história para nós, né? Uma grande lutadora, que é a Ana Dantas, uma referência enquanto mulher trabalhadora e lutadora das causas de gênero. E esse comitê, eu penso que ele é um exemplo, inclusive, como sugestão para os sindicatos, para que os sindicatos possam ter um fórum próprio para discutir as questões da mulher, de desigualdade de gênero de todas as formas, não só de gênero, mas as desigualdades que se entrelaçam, né, com as questões raciais, com as questões LGBTQIAP+. Então, que a gente possa também trazer para o movimento sindical essa pauta de forma extremamente direta. Então, que o Comitê Ana Dantas, né, a gente se coloca aqui à disposição, inclusive para compartilhar o nosso exemplo, a nossa história, né, o nosso case aí de sucesso, né, falando de um jeito diferente, mas como exemplo, porque os movimentos sociais, eles dão base para o poder público. E é isso, assim, vou voltar para o convite, né? O tempo todo eu estou fazendo o link. Às vezes a gente acha que na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso lugar de trabalhador, a gente não contribui para uma luta tão grande. Mas não é assim. Eu gosto, Fran, de sempre fazer esse convite, linkar, dizer assim, você trabalhadora, servidora que está ouvindo a gente, ok, isso que a Fran e a Elvira estão dizendo é importante. Como é que eu ajudo? O que eu tenho a ver com isso? Além de eu sentir na pele, né, como mulher. Você ajuda indo para o movimento.
você ajuda participando das atividades. Por exemplo, a Fran fez 2 convites importantíssimos, inclusive falou de um movimento da central sindical dela, da intersindical, né, privilegiando e olhando para mulheres que ainda não são trabalhadoras formais, mas que são trabalhadoras, que têm o trabalho fundamental. Então, assim, você contribui para a causa quando você minimamente participa, quando você fala sobre, com a sua vizinha, com a sua prima, com a sua amiga, quando você convida outra mulher, entende? E aí a gente faz o link entre o que a gente faz no dia a dia, do sindicato, eu no meu sindicato, a Fran no sindicato dela, né? Mas a gente linka com a política das mulheres e a gente linka com você, ouvinte, que está escutando a gente lá na sua casa, ou indo para o seu trabalho, ou cuidando das coisas da vida, né? Então, assim, eu queria só fazer essa ponte. Que a gente está falando não é lá em cima, é real, é na carne. E tem a ver com nossos movimentos sociais, com os sindicatos, com as centrais sindicais e com você, ouvinte, né? Isso mesmo. As associações, os movimentos sociais, né? Então, todas as mulheres hoje entendem que sofrem, né, mais duramente nessa sociedade que a gente já está falando, e é mais um convite mesmo de chamar mais uma, porque 1 mais 1 é sempre mais que 2, né, já dizia a música, chamar você a estar presente no dia 8 de março na Barra do Ceará com a gente. Mas vou fazer um último convite aqui, que eu também vou aproveitar. A Fran fez um convite maravilhoso para o dia 7 de março, né, com as mulheres recicladoras, catadoras. Eu também vou fazer o convite lá para os sindicatos bancários. Nós vamos fazer também um momento muito especial. Estamos com convidadas quase confirmadas, não posso dar o spoiler, mas vai ser, como diriam, né, as nossas antepassadas do Papoco. E a gente vai receber convidadas especiais no dia 21 de março. Dá tempo, vai ser o mês inteiro, né, gente, de luta e de momentos de reflexão. 21 de março é um sábado pela manhã, a partir das 9 da manhã, aqui nos sindicatos bancários. 24 de maio, 1289. 24 de maio, 1289. Estão no centro da cidade, do ladinho aqui do Sindiforte. Tá todo mundo convidada e convidado, todos convidados. Vai ser também um grande evento de debate, reflexão e também celebração, né, dessa luta. Então, se for, vai e convida uma companheira. Todo mundo junto. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse Sindi Mais Diálogo. Foi maravilhoso poder receber o Vira Madeira, a Franciane Lima, e a gente vai encerrando aqui esse Sindi Mais Diálogo e voltamos logo depois do intervalo para convidar vocês a assistirem ao nosso Sindi Mais Cultura. Um abraço e até daqui a pouco. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte. É isso aí, pessoal. Estamos de volta agora para apresentar para vocês o quadro Sindi Mais Cultura. E nele a gente vai ver alguns momentos importantes do Centro Popular de Documentação, CPDOC, do Pirambu. Quem vai apresentar para a gente é o Augusto Monteiro e a nossa querida Aldamira. Aldamira Silva, nossa diretora de comunicação. Confere lá. Olá, eu sou Aldamira Silva. Olá, eu sou Augusto Monteiro. Estamos aqui hoje no Pirambu para conhecer o CPDOC. Vem com a gente! Hoje nós vamos falar de luta, memória e resistência, contando um pouco da história do Centro de Documentação Popular, CPDOC do Pirambu.
O CPDOC do Pirambu existe desde 1992. O centro é um fruto da mobilização de pesquisadores populares com um propósito poderoso: valorizar, preservar e contar a história do Pirambu. E reconhecendo sempre a comunidade como protagonista da própria memória, o acervo é um verdadeiro tesouro da memória coletiva. Reúne fotografias, livros, obras de arte e recortes de jornais, que remontam à década de 1930. E para saber mais, vamos conversar com dois dos fundadores do CPDOC, Elisaldo Silva, da Federação do Movimento Comunitário do Pirambu, FEMOCOP, e Edmar Júnior, da Casa da Memória. Olá, seu Elisaldo, tudo bem? Estamos aqui hoje com o seu Elisaldo, um dos integrantes do CPDOC, e a gente queria conhecer, a gente sabe que o CPDOC existe desde 1992, a gente queria saber do senhor e de todos que constroem aqui um pouco sobre a história aqui do CPDOC e a importância aqui para os moradores aqui do Pirambu. A história do CPDOC, ela está ligada intimamente à história do Grande Pirambu, né? Porque o CPDOC hoje é uma organização que cuida dessa história, da história do Grande Pirambu, porque hoje nós somos uma instituição, que é a Federação do Movimento Popular do Grande Pirambu, um movimento comunitário, congregado aqui em torno de 30 entidades. Entre elas está o CPDOC, que ele se constituiu em 1992 como uma organização que guarda, que cataloga, que espalha, que divulga a história do Grande Pirambu. O CPDOC foi isso. Então eu fui um dos pesquisadores populares, na época formado, teve um curso de formação pelo governo do estado, né? O Júnior, grande parte desse material aqui de fotos, essas coisas, a gente agradece o Júnior por ter catalogado tudo, mas tem muito material aqui que ainda falta fazer um trabalho mais técnico para que a gente possa acessar muitos jornais, tem muitas fotos, tem muitos quadros, inclusive do Chico da Silva, que era o pintor primitivista na época aqui. Então ele se constituiu em 1992, mas antes já tinha muita coisa guardada. Então, o CPDOC, na verdade, foi um projeto do governo, né? Depois que acabou lá o projeto do centro comunitário, aí a gente resgatou todo esse material, tudo para cá, que é a sede da entidade realmente do movimento comunitário organizado aqui do Grande Pirambu, que é a Federação do Movimento Comunitário do Pirambu. Aqui é onde está o CPDOC. Está no espaço aqui que nós estamos construindo aos poucos, né? Porque nós somos uma instituição que a gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro próprio, né? Um técnico vem, outro técnico vem, outro companheiro ajuda, outra liderança ajuda. É assim que funciona isso aqui. Olá. Bom dia. É o Edmar Júnior. Eu queria que você falasse assim um pouco dos desafios que o CPDOC enfrenta aqui no projeto. O CPDOC ela é uma entidade, uma instituição que é o guardião da nossa memória. Então esse projeto já vem, como o próprio presidente da FEMOCOP falou, ele já vem desde 1992. E na realidade surgiu uma grande campanha, né? Foi feita uma gincana e foram formadas várias equipes, e essas gincanas tiveram vários desafios, né? E saiu uma equipe vencedora porque encontrou mais material. A equipe que eu participava, ela conseguiu acessar uns arquivos da família do Padre Hélio, porque o Padre Hélio é um ícone na história do Pirambu, né? Como todos nós sabemos. E a gente conseguiu acessar a família dele, e nós fotografamos todos os álbuns desde a infância do Padre Hélio. Isso gerou uma pontuação muito grande e nós saímos vencedores nessa gincana. E, como o Elisaldo falou, já existia esse acervo e foi incrementado com essa gincana, e durante um certo tempo ficou lá no centro comunitário. E depois nós repatriamos esse acervo, porque a gente sabe que esse acervo é da comunidade e a gente queria tomar para si esse material. Inicialmente esse material ficou numa pequena salinha ali, que não tinha muita estrutura, e depois com essa nova gestão da FEMOCOP, né, com
o Elisaldo à frente da presidência e toda uma equipe que tem por trás, a gente conseguiu reativar esse espaço que é bem maior e com o apoio do Dragão do Mar, do MIS e do Museu do Ceará, equipes vieram ajudar a recuperar todo o acervo que estava muito estragado e agora ele está ressurgindo para que as pessoas possam ter acesso à própria comunidade, estudantes, pessoas que são universitários, que estudam aqui, estão tendo o prazer de ver todo esse material e ajudar também na sua limpeza, na sua formação dos novos integrantes que vão passar essa memória adiante, porque a gente vai passar. Nós passamos, mas o material está aí. Tem muito material, fotografia, recorte de jornal, livros, teses de universitárias, de pessoas que estudaram sobre o Pirambu, fizeram muitos estudos, muitas matérias. Então, a gente está aqui mostrando uma folhinha da parte das histórias do Pirambu. E aqui a gente tem uma maquete, começou a ser aqui do pescador Baltazar, que me deu essa visão, que eu já tinha um pouco dela, que eu vivi nesse mundo aqui. Essa daqui eu retratei, passei 11 anos estudando essa história. E aí eu retratei aqui o Pirambu, que começa do Riacho Jacarecanga e vai até a Barra do Ceará, o grande Pirambu, né, que é assim. E aqui tem a Casa dos Ricos da Jacarecanga, né, tá certo? Logo mais a gente já traz para cá, já nos anos 60, já quando do tempo da marcha do Padre Hélio, que tinha ali, a gente tinha colocado ali, né? Tá aqui as mesmas casas aqui, né, dali, que se mantiveram por alguns tempos, até final dos anos 70, elas já estavam assim. E ali tá ali as casas da Santa Terezinha, da Leste-Oeste, né? Então aqui ficou Jacarecanga, Jacarecanga, e ali a Rua Santa Terezinha, continuação da Rua Santa Terezinha, que começava na Igreja Santa Terezinha. Com sede na Avenida Leste-Oeste, 2709, o CPDOC é um porto seguro para estudantes, pesquisadores, moradores e visitantes que desejam conhecer a história do bairro. Periodicamente são promovidas visitas guiadas, oficinas, palestras e muito mais. Esperamos que tenham gostado e até o nosso próximo Sind Mais Cultura. E aí, povo? Gostaram? É maravilhoso quando a gente tem memória para mostrar para as pessoas. Então está feito o convite. Vão lá conhecer o CPDOC do Pirambu, muito importante para que a gente possa manter a memória enquanto sociedade. Um abraço, a gente encerra por aqui o nosso episódio número 36 e voltamos daqui a 15 dias. Tchau, até lá! Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.